Boa noite, família Pepel, tudo bem? Como é que você está? É muito bom estar com você mais uma vez e você me permitir entrar no seu lar, entrar na sua casa nessa noite para mais um episódio do Parceiros no Reino. É muito bom a gente poder conversar sobre as coisas que estão acontecendo no Reino de Deus, nesse gueto que nós vivemos, que é o mundo globalizado, e conhecer outros pastores com outras realidades, com outros desafios. Então, é um prazer você poder me receber na sua casa, eu poder entrar na sua casa, você me receber também, mas eu poder entrar na sua casa é um prazer. E nessa noite a gente vai estar conversando com um grande amigo, um amigo especial que o Senhor nos deu no reino, diretamente da capital do nosso país, um amado irmão dos nossos primos batistas, né? São os primos batistas, mas que tem caminhado e o Senhor tem feito grandes coisas na sua comunidade, na sua igreja. Então eu quero chamar para a conversa o pastor Jorge Ricardo, que está diretamente lá de Brasília com a gente. Tudo bem, Jorge? Boa noite, queridos. A paz do Senhor, tudo bom com vocês? Graças a Deus. Uma alegria receber esse convite do meu super amigo de longa data, reverendo Rodrigo Solcedo, o Choco. Pode me Chocolate chamar mais gostoso e delicioso da cidade. Pode me chamar de Choco, não tem problema nenhum. A não ser que você queira que eu te chame de pastor Jorge também, eu posso chamar também, sem problema. Tranquilo, irmão. Tá frio aí em Brasília? O friozinho daí chegou aqui, viu? É. A gente vê como essa necessidade das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, necessidade de cobertor, de agasalhos. A igreja está começando a se movimentar nesse sentido de novo. A gente achou que estava chegando o calor, mas apertou o frio de novo. Tem muita gente Mas é o frio gaúcho ou o frio do centro-oeste? Frio de Brasília. Frio de 18 e 19 graus. É moleza para vocês. É o que está aqui hoje, cara. E hoje está calorzinho já. Tá vendo? Mas você sabe que fazia tempo que não dava invernos assim. Semana passada a gente teve momentos que a temperatura foi a zero. Sensação térmica abaixo de zero. Pois é, dizem que está nevando aí na serra, né? Isso. E isso que eu estou em Pelotas, e Pelotas é a nível do mar, né? A gente está perto do litoral, aqui, 30 quilômetros do litoral. E está muito frio. Tá muito frio. Olha, eu que sou gaúcho, senti frio. E ainda perdi o meu lugar na cama, porque eu chego da igreja, já tá o Theo e o Kalel no meu lugar, abraçado na Dani. Daí quem sobe para ir dormir sozinho sou eu. Jorge, se apresenta para o pessoal o que você faz, sua esposa, seus filhos. Se apresenta para o povo. Tá joia. Eu sou aqui como o Choco falou, sou pastor Jorge Ricardo, aqui da Igreja Batista No Caminho, fica aqui em Brasília, na cidade do Núcleo Bandeirante. Sou casado com a Débora, a mais linda, e tenho 2 filhos incríveis, o Lucas, de 9, e a Helena, de 7. Estão gigantes, Choco, estão gigantes. Coisa mais fofa os dois. Sou pastor dessa igreja, que se iniciou há 4 anos atrás. É uma igreja que começou num parque que tem aqui em Brasília, chama Parque Jardim Botânico. Uma igreja que começou entre amigos e se pareceu muito com uma igreja primitiva no seu início. Das pessoas terem tudo em comum, estarem felizes. Em determinado momento, a igreja teve que vir aqui para casa e as pessoas chegavam aqui cedo, a gente fazia o culto pela manhã, e depois a gente ficava para almoçar, assistia uma rodada do Brasileirão e depois via uma série à noite. Tudo na casa do pastor. A casa do pastor era a casa de todo mundo, né? O ninho. E assim foi, até que não estava cabendo mais as pessoas aqui em casa, e a gente teve que alugar, então, um prédio de forma milagrosa. Esse prédio foi alugado por um preço bem favorável. É um prédio de térreo, primeiro andar e cobertura. E esse prédio tem servido para abençoar a comunidade que está ao nosso redor. A gente tem 4 missões, 4 desafios,
4 inspirações, que é ser uma igreja bíblica, acolhedora, relevante e missional. Isso aí, para mim, é a razão de ser da igreja. Se a igreja não fosse isso, eu acho que não tinha razão de existir. Seria como outras igrejas mais tradicionais, que estão amarradas em algumas organizações, alguma agenda que, de repente, não alcance essas coisas. Para mim, a igreja só deve funcionar se ela for bíblica, tem que pregar a palavra, joga fora aquele tanto de revistinha, pega a Bíblia mesmo, ensina a Bíblia, aprende a Bíblia. Pra você ter uma ideia, a gente está estudando Romanos, aquele base o livro de John Stott, né? É alimento sólido, é feijoada pesadíssima aquilo lá. E as pessoas têm aprendido. A gente quer ser uma igreja acolhedora. Eu acredito no poder do amor, da conciliação. Acho que a igreja é um lugar. Nós temos o ministério da reconciliação, Paulo fala, não da dispersão, não do confrontamento. A igreja é o lugar da reconciliação. A igreja é o lugar que o pessoal de ideologias diferentes se encontram, de gente de times diferentes se abraçam, de gente de pensamentos que, de repente, nem são tão coerentes, eles têm um momento de que eles estão juntos em Cristo. Porque quem está em Cristo não tem uma cultura, tipo uma cultura gaúcha, uma cultura do centro-oeste, não tem uma cultura de direita, não tem uma cultura de esquerda. A cultura do reino de Deus que existe. E essa cultura do reino de Deus precisa pregar o acolhimento. Creio muito na necessidade da igreja ser relevante, dela sair das 4 paredes e fazer com que as suas práticas internas sejam conhecidas por toda a comunidade. Então, a nossa visão de reino de Deus, de amor de pessoas, de dar segunda chance, a nossa visão de perdão, ela precisa ser conhecida e praticada por outras pessoas fora da nossa comunidade. Isso tem acontecido, amigo. Em nossa cidade, existia uma política de higienização da rua. A administração passava e, de repente, ela queria lavar as paradas de ônibus e as calçadas onde estavam os moradores de rua. As outras calçadas e as outras paradas de ônibus não eram lavadas, por coincidência, só que eles estavam. E eles falavam isso com muita alegria. E a associação de lojistas, associação hoteleira, todo mundo falava que isso era normal, que tinha que afastar, tinha que jogar água mesmo, tinha que jogar lá no Goiás. E quando a gente chegou nessas rodas de conversa, a gente começou a falar que não, que existe ali um nome, existe uma pessoa, existe uma história, que aquela pessoa teve algum rompimento que levou ela até aquele lugar e cabia a gente enxergar ela e dar uma nova oportunidade de ela poder se reconciliar consigo mesma e com a sociedade. Não é que mudou? Mudou. Essa relevância da igreja hoje, ela é tão forte que existe hoje uma rede na cidade. E a igreja faz parte dessa rede. Essa rede é composta pela administração da cidade, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Secretaria de Saúde, Núcleo de Cuidado de Idosos, de crianças, e tem a Igreja Batista no caminho lá no meio. A gente tem podido falar sobre qual a visão de Deus sobre aquelas questões dentro da cidade. E, por último, ser uma igreja missional. Não enviar missionários, mas ser missionário. Caminhar junto com os missionários. Sentir o cheiro do campo. Beber a água suja. Tomar o café sem açúcar, café azedo. É usar o banheiro no rio. Sabe? É ser picado por inseto. É passar frio. É passar calor. É beber água quente. Ser missional é estar junto. Não é enviar uma oferta, não é ver o missionário de uma vez, quando tem um mês de campanha de missões. É estar sendo junto. Eu acredito muito nisso. E a igreja que tem caminhado junto com a gente vê muito isso também, amigo.
a igreja mais linda do mundo aqui em Brasília. Vai passar a Cara, pandemia, você vai conhecer essa igreja. Eles são apaixonantes. Eles sobem na caçamba do caminhão, eles dormem na barraca, eles vão no meio do rio. Cara, eles entram nos presídios, eles abraçam as crianças, eles cuidam dos moradores de rua. Meu Deus, que igreja é essa, né? Deus escolhe pessoas tão improváveis para um pastor tão improvável e vai fazendo uma igreja assim muito diferente, que nunca foi planejada e nunca foi sonhada, amigo. eu lembro que quando eu tive aí a última vez, acho que vai cerca de 3 anos, talvez, 3 a 4 anos, que o Calel era pequenininho ainda, e vocês estavam vendo essa fase de mudar de local. Lembra que a gente trocou as férias, né? Eu fiquei com o seu carro, você ficou com o meu carro, você veio aqui para o sul. Mas assim, cara, eu estava ouvindo você falar e várias coisas veio à mente, assim, né? Essa ideia da Bíblia é perfeita, que na igreja faz 2 anos que a gente rompeu isso também, né? A gente escolheu, daí eu escolhi alguns comentários do Hernandes, né? E escolhemos, então, um livro por semestre para estudar, né? Antes da pandemia, nós tínhamos programado, iríamos estudar na escola dominical, estudamos Neemias todo o primeiro semestre, né? O ano passado, não me recordo o que estudamos Lucas e Atos no ano passado, né? E agora, no segundo semestre, íamos começar a estudar Romanos, né? Mas daí, por conta dessa pandemia louca que está vivendo, a gente segurou a escola dominical, porque seria mais um movimento, algo para a gente estar correndo atrás, então a gente deu uma segurada. Mas foi muito numa palavra que a gente recebeu de um pastor nesse sentido, sabe? Oh, para de estudar revistinha, livrinho, que você estuda a vida inteira e não te agrega nada. Estuda a Bíblia. E eu, como pastor, eu pude ver um crescimento na vida dos professores também. Porque daí a igreja começou assim, cara, eu vou te dar, ó, você nunca comprou um comentário, a igreja vai te dar um comentário. Então eles estão ganhando os comentários do Hernandes. E eles começam a preparar a lição, cara, é diferente. Não tem como não ter esse envolvimento, né? Outra questão que eu fiquei interessado é a questão da relevância da igreja na cidade, né? Você sabe um pouco da história aqui de Pelotas, né? Já te compartilhei. Eu te pastorei uma igreja que é histórica, né? É mais velha do que eu, a igreja aqui. E a gente tem conseguido, nesses últimos anos, colocar a igreja na cidade em esferas que ela não estava, né? E dentro tanto do meio político quanto do meio social da cidade. E é importante isso, porque todos esses locais são locais que estão te abrindo para você poder falar do evangelho, né? Não adianta a gente querer falar só do evangelho dentro das 4 paredes. Oportunamente, eu creio que Deus ele mantém as igrejas abertas e é uma maneira de você proclamar a libertação, proclamar o evangelho de Cristo, mas que também existem outros ambientes. E você motivar a igreja a isso são passos, né? São passos que a gente tem que ir caminhando. Eu converso e eu sempre uso a ilustração, né? Que a nossa igreja aqui ela é que nem a caverna do Adulão, né? Por enquanto a gente está dentro da caverna ainda. É só os loucos, os endividados, é só os sonhadores que estão na caverna. Mas eu sempre falo para a igreja, mas esses loucos, endividados que estavam com Davi foram os que se tornaram os valentes de Davi depois, né? Então é importante a igreja entender isso, né? E eu espero que você venha em Pelotas. Eu não sei quem que vai vir primeiro, se é você vir em Pelotas ou se você ir para Brasília. Eu estou enviando um espia para Brasília agora, sabia? Tem um presbítero meu que está às vésperas de ir para o seminário em Brasília. Ele vai lá para o Seminário Presbiteriano de Brasília? Isso. Legal. Ele já passou pelos trâmites, né? Sim. Passou pelo conselho, passou pelo presbitério, vai fazer a prova agora em outubro. E vai estar indo para Brasília aí. E eu já indiquei a sua igreja para ele conhecer. Legal, muito bom. Eu até esses dias atrás eu conversei com uma menina, uma jovem que a gente discipulava lá da época da Luz, ela está em Brasília, trabalha alguma coisa de relações públicas em Brasília. Sim. E daí fui nas igrejas presbiterianas, não consegui me enquadrar muito bem, não sei o que. Eu falei, cara, eu tenho uma igreja batista para te indicar. Não sei se é perto onde você está. E ela falou que ela vai também aí na sua igreja quando ela passar essa pandemia. Jorge, nesse período que a gente está vivendo, cara,
Você já é um pastor que já passou, né, pela IPB, teve sua experiência aí, né? Eu tenho tido essa visão, sabe? De parecer que Deus ele tem usado a igreja e tem movimentado os jovens pastores para mudar algumas estruturas que ao longo dos anos elas ficaram engessadas na igreja, né? E eu tenho compartilhado com alguns pastores, e conversado com alguns amigos meus também que são jovens pastores, que a gente tem mexido às vezes em algumas estruturas que já estavam engessadas na igreja, né? E que a gente tem sido essa geração que tem dado a cara para bater. Por enquanto a gente mais apanha, né, do que a gente vê frutos, né? Mas você consegue ver porque a Igreja Batista, assim como a Igreja Presbiteriana, ela tem toda a sua instituição, toda a sua história, todo o seu dilema constitucional, né? O que você pensa disso? Amigo, esse tempo de pandemia é um tempo de consertar a casa. É um tempo de rever tudo que a gente fez. Com certeza vocês também tinham toda uma programação até o final do ano, tudo ajeitadinho. Quem tem toque fica super feliz em ver todas as programações até o final do ano. Eu não curto muito isso não, mas eu faço por amor a quem tem toque, né? Aí Deus chegou com a pandemia e fez assim, ó, rasgou tudo, rasgou tudo. Aí a gente começou a pensar, por que nós fazemos essas coisas? Por que nós temos essa estrutura de igreja? É necessária essa estrutura de igreja que a gente tem hoje? É necessária essa quantidade de programas que a gente faz? Vale a pena gastar dinheiro no que a gente está gastando dinheiro dentro da igreja? E essas perguntas que a gente nunca fez, porque a gente nunca parou, de repente vieram bater na nossa cara. E começou, então, o maior desafio, que eu acho que os pastores que deram aula para a gente no seminário e os pastores que nos ordenaram nunca tiveram aula, que é ser igreja durante a pandemia. Como ser igreja se você não se encontra um com o outro? Como você é igreja se você não tem as grandes aglomerações que eu amo tanto? Como ser igreja durante esse tempo? E eu fiquei, como todos os pastores, muito angustiado, procurando a resposta de Deus, de como ser igreja durante esse tempo. Preocupações vieram de pessoas que já estavam com o pé fora da igreja, que já foram mesmo, gente que estava paquerando a igreja e já entrou, e gente que está aí em offline, né? Com a câmera desligada e com o áudio desligado, vendo tudo que está acontecendo. Eu fiquei perguntando, Deus, o que é para a gente fazer? O que é para a gente fazer? Não tem nenhum manual. Ninguém nunca ensinou isso. E Deus deu para a gente uma oportunidade muito grande de fazer o bem. E eu comecei a perceber que, durante a crise, a função da igreja é fazer o bem. Não sei como é que está aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em Brasília, o pessoal da Secretaria de Saúde não está atendendo muito bem as pessoas da cidade. Houve um superfaturamento na compra dos respiradores. O CRAS aqui em Brasília, que é um centro de referência de ação social que entrega cestas de alimento, o CRAS não teve recursos e não tinha a logística para que o alimento chegasse em quem precisava. Ou seja, o Estado não estava presente quando as pessoas mais precisavam. E, de repente, a igreja poderia entrar nessa lacuna. E não é que Deus deu para a gente a forma de entrar nessa lacuna? Foi uma coisa extraordinária, uma coisa incrível que eu nunca imaginei, mas a Fundação Banco do Brasil escolheu o nosso projeto para cuidar da cidade. E eles nos deram 1.000 cestas de alimento para a gente distribuir para a cidade. 1.000 cestas de alimento. Foram mais de 35 toneladas de alimento. São mais de 4.000 pessoas alimentadas. E conforme veio essa quantidade de comida para a gente, para distribuir, veio aquele sentimento assim, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entregar 1.000 cestas de alimento? E Deus deu a visão
de que não era uma responsabilidade nossa, que ele queria também mexer em outras comunidades, em outras igrejas, em outras cidades. Então a gente começou a ligar para diversos pastores, falando assim, pastor, nós recebemos uma bênção muito grande. Você tem alguma família na sua igreja que precisa de socorro alimentar? Eu tenho. Então me fala e me diz também na sua comunidade ao redor da igreja, os vizinhos da igreja, quem precisa de ajuda? E eles começaram a mandar relação. Em 4 dias a gente tinha passado. E era nome, CPF, endereço e telefone. Era individualizado. Se tinha endereço duplicado, a gente dava só para uma pessoa por endereço. E conforme a gente foi indo nessas cidades, nós fomos em 16 cidades, corremos aí mais de 900 quilômetros e levamos com caminhão, tinha toda uma logística de assinatura, documento, Deus te abençoe. E a pessoa pegava a cesta, e a cesta era gigante, era comida, higiene e limpeza. E aquilo ali mexia com as pessoas, mexia com a gente que estava entregando as cestas e mexia com as comunidades que a gente estava indo. Vários pastores falavam assim, poxa, eu estava deitado no meu sofá perguntando, Deus, o que eu era para fazer? Voluntários das igrejas falaram assim, pastor, obrigado, está ficando doido, não sai dentro de casa, é possível fazer o bem, é possível ajudar. E a gente precisa passar esse filtro. Porque o tempo de pandemia é perigoso? Existe o risco do contágio? Existe. Mas existe a cautela que a gente deve ter. E dá para amar durante a crise. Dá para usar máscara. Dá para usar o face shield. Dá para usar luva. Dá para usar álcool em gel. Dá para entregar, higienizar a cesta, entregar. A gente tem que parar com falsas desculpas que nos levam de volta para a nossa comodidade e a gente cumprir esse chamado que Deus está fazendo para a gente. É tempo de ser missionário. Foi feita uma pesquisa, amigo, que 51% das igrejas que nunca fizeram ação social estão fazendo agora. Então, isso que aconteceu com a gente, Deus está fazendo acontecer com 51% das igrejas que nunca fizeram ação social estão fazendo agora durante a pandemia. Então, mesmo o Espírito Santo que fala aqui, está falando em outras comunidades, em outras cidades, em outras igrejas, em outras denominações, e Deus está levantando, Deus está dando recursos, Deus está levantando jovens corajosos, homens e mulheres corajosos, para cumprir esse chamado e levar esse socorro, porque tem muita gente orando, desesperado, pedindo socorro de Deus, e a gente precisa ser essa resposta de oração para as pessoas. Eu acho, Jorge, que tem uma coisa que você tocou da resposta que é perfeito. Por isso que eu fiz a pergunta inicial para você. Porque eu acho que a igreja ela estava buscando responder perguntas que a sociedade não faz mais. Você entendeu? E aí Deus trouxe com a pandemia, já que vocês não estão abrindo os olhos e vendo o que eu quero mostrar para vocês, então eu vou escancarar na cara de vocês o que vocês precisam fazer. Né? E por isso que eu acho que as igrejas, eu sempre falo isso, as igrejas que entenderam o mover de Deus nesse período da pandemia são igrejas que não estão passando por necessidade na pandemia, porque eu conheço diversas igrejas que estão passando necessidade. São igrejas que, apesar do pesar, são igrejas que estão crescendo no meio da pandemia, né? E são igrejas que vão compreender o pós-pandêmico, né? A sociedade pós-pandemia. Porque isso traz uma diferença enorme para a igreja. Né? O envolvimento, os desafios. Eu até fiquei com vergonha agora de falar da nossa campanha aqui para você, depois de você falar das 1000 cestas. aqui na igreja, a gente começou uma campanha para distribuir 50 cestas. Né? E eu falei para o pessoal do ministério, que eu falei, cara, 50 cestas vai dar quase 1 tonelada de alimentos para uma comunidade pequena de uma cidade do interior. Isso é algo fora do comum. Comecei a campanha no começo do mês. Até no pessoal que está vendo a gente no YouTube, de vez em quando vai aparecer o memezinho ali, a propaganda. E quando a gente começou a campanha, eu falei para o pessoal, gente, é Deus que está nesse negócio, cara. Você não está entendendo que eu só estou te dando a oportunidade de você participar.
Porque a gente vai chegar no final do mês, a gente vai ter distribuído e a gente vai ter recebido, porque Deus está no negócio. E é só a igreja se movimentar. E a igreja, daí o ministério começou a se movimentar com cestas, a gente tem distribuído alimentação também, numa sociedade, num bairro aqui periférico ao nosso. E, cara, eu vejo assim, sabe, hoje mesmo, para mim, está sendo um pouco difícil. Eu perdi uma prima hoje por causa do Covid, né? Eu tenho 8 pessoas na minha família que já tiveram Covid, né? Então, mas eu fico vendo assim, cara, o Covid, foi a palavra de domingo para a igreja, cara, o Covid não pode me prender de pregar o evangelho. Porque os cristãos do primeiro século, eles morreram, eles eram colocados em postes pegando fogo por pregar o evangelho. Eu não posso ser displicente, né? Vou ir lá no meio dos caras, a não ser que Deus te mande, assim, com um sussurro muito baixo no seu ouvido, né? Mas, cara, tem como fazer, né? E é isso que a gente tem vivido aqui no Sul. Na minha comunidade, pelo menos, eu tenho vivido isso, graças a Deus. Que assim, cara, a igreja pode estar fechada, o reino de Deus não. A gente pode não estar junto no tempo, mas a igreja está junto com o coração. Os sonhos, os projetos, os desafios, às vezes você faz, tem 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30 pessoas, poderia ter mais se não tivesse na pandemia, mas esses estão levando a igreja, sabe? E a igreja não pode parar. A igreja não pode parar, porque isso mexe comigo, bicho, porque eu fico pensando, cara, a gente vai lá, entrega uma cesta, volta para casa para comer churrasco, né? E como eu falei para a igreja domingo, agora tem gente que às vezes vem pegar cesta e já não tem mais. E como é que você dorme com isso? Porque se o cara está vindo na sua igreja, você que tem que responder, né? Tudo aquilo que tiver à mão, faz e faz bem feito, né? Então, cara, eu acho que o momento da pandemia é um momento assim, que daqui 50 anos a gente vai estar velho e vai dizer, naquela época eu estava lá, eu vivi isso, né? Mas assim, a gente está tendo que se recriar. A gente está tendo que se recriar. E os pastores, as comunidades, as igrejas que acham assim, não, vai passar isso. Era para ser alguns meses. Está ficando praticamente um ano inteiro, né? Eu não tenho expectativa de voltar antes do final do ano. Não. E daí eu fico vendo assim, os pastores que não, vai passar, a gente vai voltar à nossa rotina normal. Cara, numa das lives que a gente fez aqui, a gente falou assim, a gente vai voltar a um novo normal. Vai ser diferente, vai ser uma maneira diferente de viver. Jorge, uma palavra que Deus tem colocado no seu coração para você trazer para quem está assistindo aí. A primeira coisa é que a gente deve confiar em Deus. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa dizer, como o Salmo 91:2, né? Salmo 91:2 diz assim, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tem um livrinho do John Piper, não sei se você conhece, diz assim, Coronavírus e Cristo, e ele fala assim, ninguém pode consolar nossas almas nessa pandemia na maneira que Deus pode. Seu conforto é inabalável. É o conforto de uma rocha grande e alta em meio ao mar tempestuoso. Está disponível em e-book esse livro. Tem sim, é gratuito, inclusive. Fiel. Confia em Deus. A gente falou aqui de coronavírus, de medo, de angústia, de luto. Continue confiando no Senhor. Que Ele seja o seu refúgio, a sua fortaleza. Confie nele. Ele é uma rocha inabalável. Primeira coisa, confiar em Deus. Segunda coisa, que a gente precisa observar o senso comum para se precaver. Nós não somos super homens, nem super mulheres. Deus colocou a igreja dentro de um contexto social. Nós temos uma responsabilidade dentro da onde nós estamos vivendo. Então, a gente precisa, sim, observar as recomendações médicas, a gente precisa observar o distanciamento social, o uso de máscara, álcool em gel, a questão do isolamento. Essas palavras precisam fazer parte do repertório da igreja também. Por mais que nós confiemos no Senhor, nós não estamos dentro de uma bolha espiritual, a gente não está imune às enfermidades, não está imune a esse Covid. A gente está no mundo, a gente está sujeito aos perigos, às tentações. Jesus orou por nós, né? E ele continua orando por nós. Lá em João 17:15 diz assim, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno.
Se o Jesus falou que não ia nos tirar do mundo, mas que iria nos proteger do maligno, a gente precisa caminhar com prudência durante os dias que nós estamos vivendo. Observe o senso comum. Tenha precaução em tudo que a gente tem feito. E por último, quero compartilhar com você o princípio para essa pandemia, não colocar Deus à prova. Conheço muita gente que não tem usado máscara, que tem se colocado aí em situação de risco e fala assim, não, Deus vai me guardar, isso é uma grande mentira, isso é uma grande enganação, não tem nada disso aí. Quero te dizer que isso aí é pecado que você está fazendo. Nós não devemos colocar Deus à prova. Nós não devemos nos colocar em situações perigosas sobre a prerrogativa de que Deus vai curar a gente. Lembra lá na tentação no deserto? Satanás sugeriu que Jesus deveria se jogar no alto de uma montanha. Então, depois que Jesus se jogasse, os anjos iriam aparecer ali para socorrer ele. Jesus então respondeu, né? Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Está lá em Lucas 4:12. A gente não deve colocar Deus à prova. Tá aí 3 princípios, amigo, que eu acho que a gente deve observar durante essa pandemia, no exercício desse clamor missionário de paixão pela cidade. Confiar em Deus, observar o senso comum e se precaver, e não colocar Deus à prova. É isso. E se você me permitir colocar um quarto, uma pregação presbiteriana batista de 4 pontos. Cara, quando a gente estuda a primeira perseguição da igreja, eu vejo muita realidade que a gente está vivendo, Jorge. A igreja se acostumou a ficar em Jerusalém. E Deus vai lá e persegue a igreja para pulverizar. Né? E eu vejo que a gente tem que atentar para isso. Nós somos chamados para estar lá fora. Sim. De várias maneiras, de diversos aspectos. A gente tem que se recriar, a gente tem que fazer diferente. Mas eu dou graças a Deus às lives, por exemplo. Nunca houve tantas lives, então o povo está tendo. Não é mais desculpa de você não ter o que ouvir, porque tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa. Então eu vejo assim que é um movimento. Cara, quando Deus mexe no mundo, como Ele está mexendo no mundo nos nossos dias, cara, a igreja tem que parar e ouvir. Porque é Deus que está mexendo, né? Ele está cuidando. Então eu acho que tem esse quarto conselho seria a gente atentar para esse movimento de Deus, né? Mas não, tem um movimento que a gente faz aqui na igreja. O dia que você vier pregar aqui, você vai conhecer um pacto. Todo pastor que vem pregar aqui na igreja, nossa igreja faz um pacto. Olha, toda quinta-feira, nosso ministério de intercessão vai estar orando por você, orando pela sua igreja e jejuando por você. Começamos com uma lista pequena. Hoje, quando o ministério de intercessão me manda, já está uma penca de parceiros da igreja, né? Todo mundo que passa por aqui, a gente não gasta, mas a gente investe tempo em oração, porque eu sei que eu sempre compartilho isso com os pastores, né? Cara, eu sei como o pastor às vezes se sente sozinho. Então eu sempre falo para esses pastores, quando você se sentir sozinho, lembre-se que tem uma igreja lá no Rio Grande do Sul que está orando por você. E nas lives, no Parceiro no Reino, eu quis trazer isso para a nossa realidade, para a gente ter esse momento de oração na prática, né? De você orar por mim, orar pela comunidade aqui da nossa igreja, uma comunidade especial que Deus tem me dado o privilégio de pastorear e aprender. Estamos aprendendo juntos, né? E isso é muito bom. E eu vou orar pela sua igreja, pela sua comunidade, e já te pedi, durante a sua oração, olhem para o Rio Grande do Sul, cara. Você sabe, você me conhece desde antes do seminário, estava fazendo as contas há 14 anos. Eu não comecei a levantar essa bandeira hoje, né? Faz muito tempo. Deus tem colocado pessoas especiais na minha vida, você é uma dessas pessoas, né? E eu sempre falo, cara, olha para o Rio Grande do Sul, olhe para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa ser evangelizado. Nós já estamos muito melhor do que éramos anos atrás, mas estamos muito aquém daquilo que Deus ainda pode fazer. Então, eu sei que o pessoal gosta de ir para o Nordeste, gosta de ir para o Amazonas, mas desce aqui para o Sul, né? Atravessa a Macedônia e vem aqui para o Sul. Deus tem dado a oportunidade, por exemplo, da nossa igreja entrar no Uruguai também, que quando a gente olha para o Uruguai, eu vejo o Rio Grande do Sul há 20 anos atrás, sabe? E eles estão vivendo isso agora. Então, lembre de orar por isso também. Pode ser? Pode ser. Você começa orando, depois eu... Deixa eu só fazer
um adendo aqui, amigo. É porque as 1.000 cestas só aconteceram em junho. Quando foi julho, eu perguntei lá para o pessoal do banco, e aí, tem mais cesta? Eu falei assim, não, foi só aquela vez. Eu falei assim, olha, Era a cesta do Natal, só o pessoal descargo de consciência. não, foi só junho. Aí eu falei assim, olha, era só para despertar a igreja. É só para despertar essas comunidades. Hoje a gente tem uma responsabilidade de 65 famílias. E o nosso desafio aí é cuidar dessas famílias agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O nosso foco. Nos ajude em oração para Deus nos capacitar para isso também. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui com o Choco, com a sua igreja, essas famílias tão abençoadas que não têm desistido, que continuam olhando para a cruz, que continuam percebendo que em Ti existe amor, em Ti existe renúncia, em Ti existe alegria. Oh Deus, continua levando os Teus servos, para que eles possam perceber, Pai, quão preciosos, Pai, são formosos aqueles que proclamam a Tua palavra. Que eles sejam como pequenos cristos nas ruas de Pelotas. Que essa cidade, Pai, venha a ser conhecida como a cidade de Jesus. Deus, que as famílias sejam cuidadas, tanto na forma alimentar, como emocionalmente. Que haja um amparo, um socorro mútuo. Que as pessoas tenham ambientes seguros para poder compartilhar as angústias dos seus corações. E que os líderes dessa cidade, que os pastores dessa cidade, Pai, possam se curvar ao Senhor e venham receber do Senhor a capacitação que eles tanto precisam, Pai, para esses dias. Em especial, Pai, eu quero pedir, Pai, sobre a vida do meu amigo, Pai, que o Senhor, Pai, possa encher cada dia ele mais da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua sabedoria. Unge, Pai, o Teu servo, Pai. Dá palavra de sabedoria, de discernimento, de coragem. Dá olhos, Pai, espirituais ao Teu servo, Pai, para que ele possa fazer ainda mais. Obrigado por essas iniciativas tão lindas, da gente poder se unir, compartilhar, esse rol de oração que os Teus filhos têm feito. Honra, Pai, honra, e faz muito mais do que eles podem pedir, pensar ou imaginar. Obrigado, Pai. Obrigado. Que o Senhor possa vir logo, Pai, enxugar as nossas lágrimas. Amém, Senhor. Curar os corações enlutados, Senhor. Socorre os teus pequeninos, Pai. Socorre os teus pequeninos, Deus. Esperamos no Senhor. Obrigado, Pai. Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua presença, Deus. É tão bom estar, Deus, vivendo esse momento, Deus, em comunhão, Deus, com aqueles que têm a mesma fé que a gente, que confiam, Deus, no Senhor. Muito obrigado pela amizade, Deus, do Jorge, Deus, da Débora, Deus, amizade, Deus, já de tanto tempo. Quantas conversas tínhamos de sonhos que hoje o Senhor nos permite, Deus, viver. E isso é um privilégio, Deus, é um privilégio saber que nós servimos a um Deus que usa as nossas miseráveis vidas, Pai. Poderia usar, Deus amado, Deus, tantas outras, e o Senhor tem usado, Deus, as vidas, Deus, desses pastores, desses homens que têm se colocado na Tua presença, Deus. Guarda a vida do Jorge, guarda, Deus, a sua igreja, guarda a sua comunidade, Pai, em nome de Jesus. Deus, mantém eles firmes e fiéis no Senhor. Guarda os seus corações, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam, Deus, compreender, Deus amado, sempre, Deus, o propósito pelo qual o Senhor os chamou. Abençoa eles, Deus, eles estão, Deus, na capital do nosso país. Deus, então, abençoa para que os seus projetos possam alcançar, Deus, não somente, Deus, aquele local, Brasília, mas possam alcançar o Brasil como um todo. Quero orar, Deus, nessa noite, Deus, também, pedindo que o Senhor abençoe a cada família que nos permitiu entrar, Deus, na sua casa nessa noite. E, Deus, aquelas pessoas que vão ainda ver esse vídeo ou em outros momentos, Pai, guarda essas famílias e derrama do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, aquecendo os corações, guardando os corações, ministrando vida do Senhor sobre cada um, para que, Deus, aqueles que já servem ao Senhor sejam despertados, Deus, pelo Teu Espírito Santo. E aqueles que não Te conhecem, Deus, que possam compreender a grandeza e a profundidade do amor que o Senhor tem por eles, Pai.
Muito obrigado por essa noite. Quero orar, Deus, também pela vida da minha família por parte de pai, que hoje perdemos, Deus, uma pessoa, Deus, por esse vírus, Deus, sabendo, Deus, que o Senhor está no controle da situação. Quero pedir que o Senhor guarde os nossos corações, porque só o Senhor, Deus, tem a capacidade de consolar o coração do homem. Então, abençoa, Deus, cada um, seus filhos e netos que ficaram. Guarda a vida do meu pai, Deus, nesse momento, em nome de Jesus, consolando o coração dele, guardando o coração dele, para que ele possa descansar, Deus, no Senhor. Muito obrigado por essa noite, eu oro a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Eu não sei na sua igreja, cara, que o pessoal já está acostumado a me ver chorar, né? Então aqui é de boa. Se não escandalizar os batistas, os presbiterianos já estão acostumados. Aqui na verdade bastante também, amigo. E, Jorge, últimas palavras para você deixar para o pessoal que está assistindo. Tem aqui vai acontecer aqui no Centro-Oeste um congresso missionário que eu quero mega recomendar para vocês. Chama Congresso de Missões do Centro-Oeste. Ele é gratuito, não precisa pagar nada e vai ter gente muito fera. Por exemplo, o Hernandes e o Ronaldo Lindório. Vai ser dia 7, 8 e 9 de setembro. São 3 palestras por dia. 3 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. Você pode se inscrever. Eu estou recebendo nada, mas eu me inscrevi e achei tão fera que eu estou espalhando para todo mundo. Você vai entrar no site aí. Deixa eu descobrir aqui o site certo deles. Se você souber o site certinho, o pessoal da mídia já coloca aí para o pessoal seguir. Tem aqui, ó. amid.org.br/comissão 2020. Facinho para o pessoal guardar. .org.br/comissão 2020. É gratuito, vale muito a pena. Eu acho que vai enriquecer muita gente nessa visão do que fazer durante a pandemia, como ser igreja. Obrigado, Choco. Bênção. Que aí nosso encontro presencial seja em breve. Que haja uma grande aglomeração com aquele churrasco maravilhoso que só você sabe fazer. Você sabe que vai acontecer, né, cara? Eu confesso a você que a minha oração encontrou asilo na sua, porque eu tenho orado para ele voltar, viu, cara? Tenho orado porque eu falo assim, Deus, primeiro que ele prometeu lá em Mateus 24 que ele poderia abreviar as coisas por causa daqueles que creem. Então eu falo, Deus, abrevia e volta logo, porque espero logo fazer churrasco no céu. Aqui a gente já comeu bastante. Tá bom, Manão? Deus abençoe você, guarde seu coração, guarde sua vida. Manda abraço para todos aí. Tchau, tchau. Valeu, um beijo, tchau. Você que fica comigo aqui, só os últimos avisos, então, cara, é sempre de Deus esses momentos, né? Olha, quem não está participando, quem deixa de ver, está deixando de receber do Senhor, porque são sempre momentos especiais. Na semana que vem vai ser também, vai estar com a gente o reverendo Vanderlei, que está plantando igreja lá em Goiânia, e é um grande amigo, eu quero muito convidar você a conhecê-lo também. Quero encerrar lembrando aquilo que eu estou sempre dizendo para você. Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, ele vai ser para todo sempre, ele está no controle de toda a situação. Ele não foi pego de surpresa, ele está cuidando da gente, está cuidando da nossa vida, está cuidando da nossa família. Então, descansa o teu coração no Senhor. Tá bom? Deus abençoe você, nos laços do amor do crucificado. Até a próxima. Tchau, tchau.